Oi, Cris. Oi, professora, boa noite. Tudo bem, Cris? Tudo já e você? Também, graças a Deus. Hoje esfriou, hein? Não é? Mas eu tava achando esses dias aí pra trás pior. Acho que na É. terça, na quarta, de quarta pra quinta tava muito frio. Essa noite até que eu achei menos. Agora à noite também tô achando um pouco menos. Ontem eu acho que tava Ah, pior. aqui para mim sempre é frio. Nossa, eu não gosto de frio. Eu gosto de Ah, eu calor. gosto. Eu gosto de calor. Então, pra mim, essa época é uma tormenta. Ó, Nossa, aqui, professora, a nossa última aula é na sexta que vem, né? hoje é a última aula de matéria. Sexta que vem a gente vai ter revisão. Ah, ótimo. Então, sexta que vem vai ser o aulão. Isso. Aí o que acontece? Para poder nortear um pouco a nossa revisão, eu vou disponibilizar para vocês uma prova antiga minha. E aí a gente vai fazendo a revisão em cima da prova, entendeu? Ah, que ótimo. É. Muito bom. Que aí eu separei É, algumas questões e tal, então aí vai ser bom que a gente vai relembrando alguns conceitos em cima das questões, entendeu? excelente. É. As provas de múltipla escolha são os 6 professores que vão elaborar, né? Exatamente. Geralmente, né, em situações normais, a gente geralmente pega questão de concurso, questão da OAB, questão do ENAD, mas esse semestre a gente vai fazer as questões de autoria própria. Então, são casos concretos. Na verdade, nessa matéria, né, muitas questões eu fazia de autoria mesmo, porque como a matéria é nova, né, não tinha tanta questão assim. Mas agora isso vai ser geral para todas as matérias. Então, assim, a recomendação é que todos os professores façam questões autorais. Entendeu? E com relação, eu sei que sabe, né? Tô perguntando porque eu sei que você é antenado. Com relação ao semestre que vem, tem alguma previsão se ele vai continuar remoto? Então, a gente não sabe, né? Porque depende de uma série de fatores. Agora, vocês devem estar, né? Devem ter acompanhado hoje, Belo Horizonte vai voltar para a etapa zero. Não sei se vocês viram, Eu, né? Por conta da explosão de casos aí com a reabertura do comércio. É aquele negócio, né? É assim, a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas assim, vai ser aula, eu tenho certeza que vocês vão ter. Eu só não sei se a gente ainda vai ter autorização, se a gente já vai conseguir, né, ter essas aulas no presencial, pelo menos assim no início do semestre, eu imagino que não, né? Mas a é, gente não tem como ainda ter uma previsão, né? As pessoas falam aí de uma vacina já pronta em outubro, tem gente que fala que alguns medicamentos, né, estão dando certo, agora dexametasona, então assim, vamos ver, né? A gente teve aí um crescimento muito grande em Belo Horizonte, então depende de uma série de fatores, né? Depende, por exemplo, também da prefeitura autorizar que a gente tenha as aulas presenciais, né? E não apenas as aulas remotas. Depende de uma autorização também do próprio município, né? Então, eu acho assim, que caso fosse as portarias mesmo do próprio MEC, por exemplo, nas portarias do MEC, salvo engano, houve a autorização para que as aulas remotas, caso haja necessidade, elas sejam levadas até dezembro de 2020. eu vi essa portaria que está sendo muito debatida, Isso. porque Tem essa realmente portaria, ela é né? recente. Aham. Então, Vamos ver o assim, que dá, né? é, eu tenho certeza, assim, que ninguém mais do que nós, né, que estamos nessa situação, queremos que essas aulas presenciais, elas voltem logo. Ao mesmo tempo, também, a gente preocupa muito com a É segurança, né, verdade. de vocês também, né, porque o professor, ele está numa distância ali, né, razoável do aluno, a gente não fica o tempo inteiro dentro da sala de aula,
né? Vocês ficam ali todos os dias e estão o tempo todo ali, né? Então, a preocupação maior nossa é exatamente vocês, né? Então, a gente só vai poder retomar tudo da forma, né, como a gente quer retomar quando a gente tiver certeza de que vocês vão estar seguros, para a gente poder fazer essa retomada. O negócio é que agora a máscara vai virar um utensílio para você de casa, né? Eu acho que sim, eu acho que agora, né, a máscara é. Acho que vai ser um hábito, né? Você tá resfriado, você vai colocar máscara. Você tá gripado, você vai colocar máscara. Que era uma coisa. Eu acho que tem hábitos, determinados hábitos, eu acho que a gente vai levar agora para sempre. Por exemplo. Nossa Senhora, uma máscara na rua. Não, máscara na rua não, mas, por exemplo, chegou da rua, trocar a roupa e não, né, assim, tirar o sapato antes de entrar dentro de casa. Aqui em casa, por exemplo, eu não tinha esse hábito. Não tinha. Eu também não. Não tinha. Eu entrava com o sapato da rua e sempre entrei, entendeu? Então, assim, a roupa, né, que você acabou de dar aula, por exemplo, você não sentar com ela na cama. Cansei de fazer isso, gente. Cansei, entendeu? Laura vinha, queria ficar junto comigo, eu deitava com ela na cama, eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansei de fazer isso. Meu marido também, nossa, sim, era uma coisa natural, né? Eu acho que então determinados hábitos, acho que a gente vai levar agora para sempre. Acho que isso, pelo menos assim, durante um bom tempo, acho que a gente vai ficar meio com o pé atrás de fazer esse tipo de coisa, né? Não, mas quero falar da máscara, que antigamente a máscara era vista com tão maus olhos, né, na sociedade, com alguém, você via com alguém com máscara na rua. Verdade. Você já até afastava da pessoa. Verdade. Bom, então vamos lá. Hoje em dia você tá afastando de quem não tá com máscara. Hoje sim, eu fico distante. Na rua eu vejo alguém... A pessoa que não tá de máscara é vista com maus olhos. O que eu vejo de gente andando assim na rua sem máscara, ainda tem muita gente. Nossa, é difícil, viu, gente? Mas é por isso mesmo agora tem multa, né? Me parece que vai ter multa de 100 milhões. Parece que agora vai multar, né? Tem que multar mesmo, mas infelizmente não tem outro jeito não, gente. Mas enfim, né? Vamos então retomar nossa matéria, porque hoje a gente finaliza essa parte aí de jurisdição contenciosa. Boa noite para todo mundo, né? Hoje a gente termina a nossa parte aí de matéria que vai cair na avaliação. Então, a última matéria que a gente vai estudar hoje é o procedimento de restauração de autos, que é um procedimento bem bacana. E aí a gente finaliza a matéria. Na semana que vem a gente vai ter uma revisão zona com uma prova. Eu vou disponibilizar uma prova antiga minha durante a semana. Vocês vão fazer essa prova, tá? E aí na sexta-feira a gente vai discutir cada uma das questões. Então essa prova ela vai servir para a gente poder, no caso, nortear a nossa revisão, tá? E aí eu separei algumas questões que são questões de matérias mais antigas. Essas últimas matérias, elas não foram, eu não coloquei, eu tirei as questões dela da prova para a gente poder fazer, porque elas estão mais recentes, né, gente? São matérias mais frescas. E o procedimento em si é muito mais simples. Então, eu deixei na prova aquelas matérias um pouco mais antigas e que o procedimento é um pouquinho mais difícil, né? Digamos assim. Então, se eu não me engano, eu deixei para trabalhar com vocês até a monitória, tá? Então, oposição, esses últimos procedimentos que a gente teve agora recentemente, eu não coloquei na prova, tá? Para a gente poder trabalhar. Porque aí esse lembra. Fechadas, professora? A prova é essa, a prova que eu vou disponibilizar para vocês fazerem, ela é fechada. Tá? Ela é fechada e aí a gente vai discutir cada uma das alternativas, nós vamos destrinchar a prova. Então, acho que vai ser bem legal. Não, vai ser muito. Vai ser bem legal. E aí, só essa última parte da matéria que eu não vou colocar, gente, porque eu deixei pra gente fazer a revisão das matérias mais antigas. Então, a parte de tutelas, que já tem bastante tempo que a gente viu, né? Consignação e pagamento, ação de exigir contas, ação de solução parcial de sociedade. De oposição para cá, eu acho que a matéria tá bem mais fresca. Então, pra gente poder pontuar uma coisa ou outra, fica mais fácil, tá? E aí, vamos finalizar, então, nossa matéria. Já
lancei todas as notas, né, de vocês, tá tudo lançadinho, bonitinho lá no SF, tanto no SF Web, né, quanto também no TOTUS, já tá lá bonitinho lançado. Quem é do NPJ, eu até coloquei, gente, no meu status do WhatsApp para não ficar desesperado, tá? O que que acontece? Quando eu lanço as notas do NPJ, eu lancei as notas que eu já posso lançar, que seriam as notas de avaliação inicial, que englobam fórum, minicurso ou palestra, simulado e as 3 práticas gerais, que a última venceu ontem, né? E eu apurei quem fez e já lancei a nota. E na avaliação final, eu lancei a clínica jurídica e as audiências. E aí só ficou faltando a nota relativa aos atendimentos e a dispensa, tá? Por que é que eu não lancei? Porque nos atendimentos reais tem um prazo vencendo segunda-feira. Então, para eu poder lançar de alguns alunos, não lançar de outros, ficaria complicado. Então, eu não lancei, tá? Dispensa de ninguém, nota de ninguém relativa a esses 40 pontos. E aí, o que acontece, gente? Fica lá no status, no TOTUS, como reprovado, tá? Por quê? Porque não está lançada a nota da VA, que seria, né, a VA1, VA2, VA3, VA4, que seriam essas notas aí relativas aos atendimentos ou à dispensa. Então, enquanto eu não lançar essa nota, fica constando como reprovado, mesmo se o aluno tiver 60 pontos, tá? Então, mesmo se o aluno já tiver 60 pontos, vai ficar como status de reprovado, mas não tá reprovado, gente, calma, tá? Então, eu até coloquei no meu status do WhatsApp, já mandei mensagem para todo mundo, porque eu lançar a nota começa a pipocar aquele tanto de mensagem. Não precisa entrar em pânico, nem desespero, que assim que eu lançar a última nota, eu vou avisar vocês. Tá? E isso provavelmente vai acontecer na terça-feira. Na terça-feira que eu devo lançar a última nota do NPJ, né? Por causa exatamente da atividade que está vencendo na segunda-feira, tá? Tem uma atividade de 13 pontos para quem faz aí atendimento de caso real, está vencendo na segunda-feira. E aí, então, né, hoje ficou faltando a gente finalizar bem rapidamente, acho que eu falei praticamente tudo da regulação de avaria grossa, ficou faltando só finalizar basicamente o procedimento. A gente discutiu bastante coisa na semana passada, né? Em relação, gente, à regulação de avaria grossa, é um procedimento que, a meu ver, ele seria mais um procedimento de jurisdição voluntária do que de jurisdição contenciosa, tá? Porque, na verdade, a gente não tem aquela figura de autor e réu, né? A gente tem, na verdade, uma petição que dá início a esse procedimento de regulação de avaria grossa no primeiro porto em que o navio aportar depois que aconteceu a avaria. O juiz, então, ele nomeia um regulador, que seria um especialista ali em direito marítimo e que tiver conhecimento também relativo a essas avarias, para que ele pudesse ali fixar o que é avaria grossa e o que é avaria simples. Exatamente para que ele pudesse também fixar o que é da responsabilidade de cada um dos envolvidos, o que é da responsabilidade do dono da mercadoria e o que é da responsabilidade do proprietário do navio, tá? E aí, então, o regulador, ele vai abrir o que a gente chama de regulamento de avaria grossa, né? E aí ele vai, então, juntar esse regulamento, vai juntar esse regulamento no processo. Feito isso, então, o juiz ele vai dar vista às partes para elas se manifestarem a respeito desse regulamento. Não há prazo fixado na lei, vocês vão observar aí no artigo 708, deixa eu confirmar aqui, 708, tá? Não tem prazo ali fixado em lei para que as partes se manifestem a respeito desse regulamento. E aí eu já havia falado para vocês que na ausência de prazo, a gente considera a regra geral do CPC, que quando não tem nenhum prazo estabelecido, 5 dias. Então, prazo de 5 dias para que as partes elas se manifestem a respeito daquela regulação, tá? Que foi ali, né, oferecida pelo regulador, que foi ali juntada aos autos do processo pelo regulador. E daí, então, após a manifestação das partes, o juiz decide, tá? No prazo de 10 dias. Ficando ali, então, gente, decidido que se trata de uma regulação de avaria grossa, né? Aberto o regulamento de avaria grossa, esse regulamento, ele terá o prazo aí de até 12 meses para ser finalizado, tá? É como se fosse uma perícia que vai ser feita, gente, no navio e também nas mercadorias, tá? E aí, para a liberação, eventual liberação de mercadorias, vão ter que ser prestadas garantias.
Enfim, gente, é um procedimento muito tranquilo. Por que que é tão tranquilo assim? Por que que é que os proprietários das mercadorias, eles não ligam muito quando isso acontece? Porque geralmente todas as mercadorias têm seguro. Então, se acontecer qualquer coisa, gente, aciona o seguro e aí essas mercadorias que ficarem, né, lá pendentes, enfim, geralmente elas são leiloadas assim que a seguradora paga, né, gente, pela avaria da mercadoria, ela recebe também, obviamente, é como se ela estivesse comprando a mercadoria, né? É igual carro batido, tá? Basicamente, né? Quando dá perda total, por exemplo, no veículo e a seguradora te paga, ela fica com o casco do veículo, né? Aqui acontece basicamente a mesma coisa. Então, essas mercadorias, elas ficam com a seguradora e a seguradora promove leilões posteriormente para poder vender essas mercadorias. E muita gente compra e vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comprar, mas tem inúmeros negócios como esses no Instagram, né? Salvados não sei das quantas e tal, e vende de tudo que vocês imaginarem, e são exatamente essas mercadorias, tá? Que foram objeto, às vezes, de algum tipo de avaria e foram vendidas pelas seguradoras. Tem gente que compra container fechado, você não sabe nem o que tem dentro do container, né? E aí, o que acontece, gente? Apresentado esse regulamento, então, o regulador ele vai ter esse prazo de até 12 meses para poder apresentar esse regulamento. Apresentado esse regulamento, e aí esse prazo ele pode ser postergado, tá? A critério do juiz, desde que seja justificado. Apresentado esse regulamento, as partes elas vão ser intimadas no prazo de 15 dias para elas se manifestarem a respeito do regulamento. Se houver algum tipo de impugnação, gente, em relação a esse regulamento que foi apresentado, o juiz, então, ele vai dar vista ao regulador, devolve, né, o regulamento ao regulador, o processo ao regulador para que ele se manifeste e logo após, no prazo de 10 dias, ele vai decidir. Se não houver nenhum tipo de impugnação por parte aí das partes dos envolvidos, o juiz homologa o regulamento do regulador, tá? Então, é um procedimento, na verdade, muito simples, né? É um procedimento em que o juiz é quase que um coadjuvante. A figura principal do regulamento, aqui da regulação de avaria grossa, gente, é o regulador. Sem ele, a gente não tem esse procedimento. Esse regulador, ele funciona como se fosse um perito, né? Ele é um serviço auxiliar da justiça, isso aí é claro, nítido, e ele funciona como se fosse um perito, aplicado a eles, a esse regulador, exatamente aquelas regrinhas estabelecidas com relação ao impedimento e suspeição dos peritos. Beleza, meus queridos? Acho que talvez nunca vocês lidem com um procedimento como esse, mas, né, eu tenho que explicar para vocês. Fala, pois não, cada um de cada vez. Pode falar, Verônica. Oi, Cris. A Cris foi primeiro. Cris. Ah, não, então tá. É o seguinte, professora, nesse caso que você está falando aí, o regulador ele funciona quando há responsabilidade recíproca, porque parece que ele... Pode falar. O regulador é que vai verificar a responsabilidade de cada um. Então, o regulador, ele vai verificar o que é avaria simples e o que é avaria grossa. Entendeu? Dentro da avaria grossa é que a gente tem a repartição das responsabilidades. Pode ser, então, que um não seja responsável, né? Pode ser que aconteça. Pode acontecer. Apesar de que, né, como o próprio Nelson Neri diz, a regulação de avaria grossa é o procedimento mais solidário que existe. Geralmente, quando há uma avaria grossa, cada um é corresponsável, mesmo que seja uma parcela pequena de responsabilidade, mas existe a responsabilidade das partes. Ah, sim. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Verônica e depois Eduardo. Professora, eu queria só que você voltasse nesses prazos aí de novo. Volto. O prazo é de 5 dias, Isso. o de 10 e o de 15. Isso, O que é vamos cada lá. um? Essa parte eu perdi. Apresentou a petição inicial, o juiz, então, vai escolher, né, aquele regulador, que vai ser aquela pessoa com notório saber, com prática ali dentro do direito marítimo, e esse regulador, então, ele vai apresentar o regulamento, tá? Na verdade, o início, né, do regulamento ali de avaria grossa, tá? Apresentou para o juiz, então vai abrir vista às partes,
desse regulamento de avaria grossa, esse início, na verdade, né, de regulamento de avaria grossa, porque houve aí a conclusão por parte do regulador de que se trata de uma avaria grossa. Basicamente é isso, tá? Esse início de regulamento aí de avaria grossa. E aí, então, o juiz ele abre vista para as partes no prazo de 5 dias para elas se manifestarem. Esse prazo não está previsto nos artigos aqui, né, relativos à regulação de avaria grossa, simplesmente se fala que o juiz vai abrir vista para as partes. E aí, como não há prazo estabelecido, a gente pega o prazo, então, geral, quando não tem nenhum prazo previsto em lei, é o prazo geral lá de 5 dias. Aí, o que acontece? Assim que as partes se manifestam a respeito, né, daquele início de regulamento, o juiz, então, decide no prazo de 10 dias. Ele se manifesta a respeito ali do que as partes disseram e do início de regulamento do regulador aí, né, no prazo de 10 dias, tá? Autorizando a abertura do regulamento de avaria grossa, será concedido um prazo de até 12 meses. Na verdade, de acordo aqui com o Código de Processo Civil, ó, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. 710, artigo 710. Vai ser, então, estabelecido um prazo de até 12 meses para esse regulador, gente, apresentar o regulamento de avaria grossa. Nesse regulamento, basicamente, ele vai colocar o que é da responsabilidade de cada um, quais foram as avarias e qual que é o valor, tá? Dessas avarias. Basicamente é isso. E aí, o que acontece? Apresentado esse regulamento de avaria grossa, o juiz, então, vai intimar as partes para que elas se pronunciem no prazo de 15 dias. Esse prazo é comum, de acordo ali com o parágrafo 1º do artigo 710, tá? E aí, se as partes elas concordarem com o regulamento, o juiz simplesmente vai homologar esse regulamento. Caso contrário, se as partes ali elas tiverem algum tipo de questionamento, o juiz devolve para o regulador se manifestar a respeito ali, né, do que as partes disseram, e aí ele decide no prazo de 10 dias. Entendeu? Beleza? Agora o Eduardo. Então, professor, Diga. não, porque só uma informação que eu fiz uma pesquisa, que essa questão da avalia grossa, ela não está tão distante da gente, não, porque, não sei se você observou, de um ano para cá, a Marinha está aqui, né, na Raja, Capitania dos Portos. Não observei não sabia não. A delegacia da Capitania dos Portos agora está aqui em Belo Horizonte. Olha, que coisa, hein? Fluviais, algumas questões fluviais de balsa, né, transporte de balsa, tudo mais, vai ser tudo aqui em Belo Horizonte. Olha, que bacana. Mas que está tão distante da gente. É verdade. Você tá na Rádio Trabalho, você está subindo, acho que no segundo quarteirão ali na Cidade Jardim, bem o Exército ali, agora é a Capitania dos Portos. Então, todas as questões de direito fluvial de Minas já vai ser aqui. Olha que bacana. Legal. Distante, legal. Né? Talvez não esteja realmente tão distante assim da gente, não. Né? Bom, meus queridos, então é isso, tá? É um procedimento. O procedimento em si é um procedimento super simples, né? Acho que talvez entender o Instituto é que seja um pouco mais complexo, mas o procedimento em si é um procedimento simples. E aí agora, então, a gente vai falar da restauração de autos, tá? Essa matéria que a gente vai ter hoje, a gente corre o risco, na verdade, né, de vocês nunca verem ela na prática, tá? Porque o que acontece é o seguinte, gente. Ela era muito comum, aconteciam alguns episódios quando nós tínhamos processos físicos. O que é esse procedimento de restauração de autos? Quando eu tinha algum tipo de problema, de deterioração, de perda dos processos, né, dos autos dos processos, é que a gente utilizava esse procedimento de restauração de autos. Então, por exemplo, pegou fogo no fórum, e aí, dentro daquela secretaria, todos os processos eles foram queimados. Nessa situação, então, a gente utilizaria a restauração de autos para restaurar aqueles processos que se perderam. O advogado deu carga do processo, ou seja, retirou o processo da secretaria e colocou o processo no carro dele, foi tomar um lanche, foi almoçar, na hora que voltou, o carro dele estava arrombado. E aí tinha sumido tudo, inclusive o processo. O advogado estava andando com a pasta na mão e foi assaltado. Levaram a pasta e o processo. O escritório do advogado foi arrombado. Levaram tudo que estava lá dentro, inclusive o processo, tá? O processo sumiu na secretaria.
Pensa, gente, um monte de papel. Hoje a gente tem bem menos, né? A gente ainda tem processos tramitando ali em via física, que são processos antigos, mas de 2015 para cá, os novos processos todos são distribuídos por meio do PJE, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Então, assim, a gente tem processo ainda físico? Tem, mas é bem menos do que o que a gente tinha. Mas imagina aí, gente, na época, até 2015, que a gente não tinha processo eletrônico. Era tudo processo físico. Então, acontecia, às vezes, do processo se perder dentro da própria secretaria. Era demais, gente. Você chegava lá, né? Tinha uma vara lá no fórum que era especialista nisso acontecer, tá? Você chegava lá com o Siscom para dar carga no processo, aí falava assim, sabe o que é? Porque a gente não está localizando o processo onde ele deveria estar. Você pode passar aqui depois? Você quer deixar o Siscom aqui comigo, você passa aqui amanhã e pega? Era mais ou menos assim, entendeu? E numa dessas o processo podia desaparecer. Então, gente, se houvesse algum dano em partes do processo, ou mesmo, gente, se o processo, os autos do processo desaparecessem, tá? A gente utilizaria a restauração de autos, esse procedimento para poder tentar restaurar o processo sumido, tentar restaurar o processo que acabou sendo avariado, tá? Basicamente, é para isso que serve a restauração de autos. E hoje a gente tem, assim, né, é mais difícil isso acontecer, tá? É possível que isso aconteça? Gente, é possível. A gente tem aí um suporte do PJE, a gente tem todos os processos na nuvem, a gente tem um servidor gigantesco. Mas se eventualmente acontecer algum problema, né, pode haver sim a previsão aqui do que está disposto, né, no que a gente vai estudar hoje relativo à restauração de autos, pode ser sim utilizado para processos eletrônicos, tá? Nada impede que isso aconteça em processos eletrônicos. Embora, né, seja mais raro, embora seja mais difícil de acontecer, menos provável que isso aconteça, tá? Professora, Pois não. no caso de processo eletrônico, por exemplo, seria como se algum servidor, por algum motivo, excluísse o processo? Não seria isso, porque Como mesmo se ele funcionaria? excluísse esse processo, Dito, né? esse processo ele ficaria na nuvem. Seria se, por exemplo, o servidor do PJE desse um problema, um hacker invadisse a nuvem onde ficam guardados os processos e aí todos os processos desaparecessem. Seria basicamente isso. Aí seria necessário, então, uma pane, por exemplo, no PJE, some tudo, e aí seria necessário fazer o procedimento de restauração de autos. Então tem que ser uma coisa mais assim, que não houve dolo das partes, é como se fosse nesse sentido? No caso, né, de processo eletrônico, você pode até considerar dessa forma, mas a gente tinha situações envolvendo processos físicos de que existia dolo sim das partes. Já sumiu documento de processo, documento original de processo. Acontecia, gente, né? O documento importante, a pessoa ao invés de juntar cópia, juntou original. Sumia, tá? Sumia. Eu acho que eu cheguei a contar para vocês no semestre passado o caso do moço que comia os cheques. Cheguei a contar isso pra vocês? O moço que comia os cheques? Não. Ih, gente, é uma lenda urbana. A gente não sabe se é verdade ou mentira, tá? Mas circula ainda pelo fórum que tinha um advogado e ele mexia com a execução. E ele pegava os processos de execução, né? Assim, né? Na época não tinha cumprimento de sentença nem nada, né? Era tudo execução, tá? E aí, o que acontece? Ele falava que ele tinha problema de vista e ele aproximava o processo dos olhos, tá? E ele comia os títulos. Ele comia o cheque, ele comia a duplicata, literalmente. Depois que ele devolvia o processo, o documento tinha desaparecido. Tá? Isso acontecia, né? E aí, por exemplo, da carga do processo, ou seja, tira o processo do fórum, leva para o escritório para poder tirar xerox. Na hora de devolver, devolve faltando folha. Podia acontecer? Acontecia, gente. Às vezes com dolo, às vezes não. Às vezes você deixava para poder tirar xerox, por exemplo, numa papelaria, e aí ficava na máquina de xerox, ninguém tinha visto. Na hora que chegava lá no fórum, que ia conferir, porque todas as páginas, né, todas as folhas do processo são numeradas e rubricadas, aí falava assim, peraí, tá faltando 4 folhas desse processo. Entendeu? Aí verificava-se que tinha, né, tava faltando coisas no processo, enfim, gente. E aí, para casos, né, mas nesses casos a gente até conseguia, tá?
assim, né, corrigir sem ter que fazer a restauração de autos, mas existiam algumas situações em que não tinha jeito, tá? Vou contar aqui uma situação que eu vivi, né, na época que eu fiz estágio. Eu fiz estágio no núcleo da faculdade em que eu estudei por 2 anos. E aí foi o estágio remunerado, lá tinha a figura do estagiário remunerado e a gente tinha uma quantidade aí de uns 50 processos. Eu tinha um pouquinho mais, que eu teve uma época que um estagiário sumiu, na verdade ele saiu e aí eu fiquei com os processos dele, eu cheguei a ter 90 processos sob a minha responsabilidade, na época que eu era estagiária. E aí a gente tinha uma média de 50, 40 e a gente era estagiário remunerado, a gente ganhava R$300 por mês, mas aprendia muito, tá? Muito mesmo. E aí a gente ia no fórum uma vez por semana. O restante dos dias a gente ficava só fazendo peça lá no núcleo de prática. E aí o que acontece? Um colega meu, que era estagiário remunerado também, ele pegou um processo no fórum, vou te dar a palavra, tá, Eduardo? Só um minutinho. Ele pegou o processo no fórum, levou para o núcleo da faculdade, cumpriu o prazo e devolveu. E, gente, isso é uma coisa que vocês talvez nunca passem por isso. Mas antigamente, né? Olha pra vocês verem, eu tô ficando velha, tá? Quando eu fiz estágio, 2007, 2008, né? Que eu fiz estágio nos 2 últimos anos da minha faculdade. O que acontecia? A gente tinha processo físico e a gente tinha que devolver, além da carga dos processos, então a gente precisava da OAB e tudo, né? A gente dava carga dos processos, a gente devolvia também os processos que já tinham cumprimento de prazo. E aí algumas secretarias faziam o seguinte, falavam assim, não, é só para devolver processo? Então não precisa de pegar senha, porque quando você entra lá na secretaria do fórum, para ser atendido, você precisa pegar uma senha e ficar aguardando sua vez. Tem senha preferencial e senha normal. As varas de família eram sempre muito lotadas, então às vezes a gente pegava senha e saía para poder fazer diligência nas outras varas, rezava para dar tempo da gente voltar antes de chamar a nossa senha, tá? Porque senão tinha que pegar outra senha, né? E aí o que acontece, gente? Algumas secretarias, exatamente por esse volume grande de pessoas, elas faziam da seguinte forma: para devolver processo não precisava de pegar senha. Então perguntava assim no balcão, fazem um rodízio, né? Eles fazem um rodízio lá dentro da secretaria, cada hora fica uma dupla, ficam 2 pessoas lá. E aí ficava assim, quem vai devolver processo? Eu. Pode me dar aqui, deixa aqui que no final do dia eu vou dar baixa, tá? E aí deixava lá em cima, do lado do computador, e no final do dia o servidor dava baixa, o servidor público, né? Dava baixa de todos aqueles processos que estavam ali em cima. Já outras secretarias exigiam que a gente pegasse senha para devolver o processo. E aí a gente ficava esperando, o servidor dava baixa no processo na nossa frente. Esse meu colega foi devolver o processo em uma secretaria que não precisava de pegar senha para dar baixa no processo. Era uma secretaria cheia e tudo, e não precisava. Ele foi, já tinha feito isso outras vezes, nós todos já tínhamos feito isso, nunca tínhamos tido problema. Ele foi devolver o processo, tá? E aí o que acontece? Quando dava a baixa, gente, no sistema, a gente recebia a publicação, tá? Autos devolvidos do advogado número tal, AB número tal. Né? Assim, eu não sabia que era advogado estagiário, mandava tudo advogado e a OAB de estagiário, tá? E aí passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, não deu baixa, eis que chega uma publicação de busca e apreensão do processo, tá? Então chegou uma publicação lá no núcleo, né, para ele, falando que se ele não devolvesse o processo dentro de 24 horas, que haveria busca e apreensão do processo no núcleo lá da faculdade e que ele seria oficiado à OAB. Ele ficou desesperado, né? Foi lá na secretaria, falou que tinha devolvido o processo, só que ninguém achava o processo dentro da secretaria. E aí ele foi oficiado na OAB, ele ficou desesperado, porque já estava do 9º para o 10º período, isso aconteceu no 9º período, ele ficou desesperado, com medo de não conseguir pegar a OAB dele e tudo. O professor que era responsável por ele também ficou desesperado, e daí a gente começou a ajudar ele a fazer o procedimento de restauração de autos, tá? Então, basicamente, o que é esse procedimento? As partes do processo, autor e réu, através de seus advogados, vão juntando todas as peças e documentos que eles possuírem para poder fazer um novo auto de processo, um novo processo, entenderam, gente? Já que o processo antigo sumiu, então vamos fazer um novo processo com os documentos que as partes dispõem. E aí a gente ajudou ele
Lá as pastas eram muito bem organizadas, então todas as petições tinham cópia. A gente não juntava documento original no processo, então a gente tinha cópia de todos os documentos. O réu chegou também, a gente era autor no processo. O réu chegou também a juntar documentos. Eis que, tá, acharam o processo. Isso aí, gente, no meio, quando ele estava no meio do 10º período, ele chegou lá todo feliz falando que a secretaria havia entrado em contato com o núcleo, falando que eles tinham localizado o processo. O que aconteceu, gente? Não foi dado baixa, tá? Provavelmente, né, pelo volume de trabalho, e esse processo ele estava na pilha de uns processos que iam para arquivo. Esse processo ele estava indo para o arquivo, né, sem ter sido dado baixa nele. E aí não ia achar nunca mais, né? E aí, por acaso, né, alguns meses depois, eles acharam esse processo, graças a Deus, tá? Mas isso era uma coisa que podia acontecer, né? E aí, desse dia em diante, todo mundo ficava parado igual um dois de paus lá na secretaria, enquanto não desse baixa no processo, a gente não ia embora. Então, até mesmo naquelas secretarias que o servidor falava assim, não, pode deixar aqui que depois eu dou baixa, a gente falava assim, não, eu prefiro pegar a senha e ficar esperando você dar baixa, tá? Mas é para isso que serve esse procedimento. Para situações como essa, por exemplo, a gente ter como solucionar, tá? Eu vivo isso na prática, muitos não movimentam o Siscom e a juíza quase mata os estagiários. Pois é, né? Isso é um problema imenso, né? E aí, Eduardo, o que você quer falar? No processo físico, nos processos antigos, quando está autos eliminados, é eliminado na íntegra, mesmo ou ele, quando passou para o PJE e foi para a nuvem, alguma coisa? Tipo assim, processo antigo. Você está falando dos arquivados, processo quando ele é arquivado, né? Porque o processo ele não jogam fora. Depois que o processo físico termina, ele vai para o arquivo, entendeu? Porque eu tenho um processo que está escrito assim, começou em 2011, acabou em 2017, aí em 2019 está escrito aqui, autos eliminados. Sim, não sei se provavelmente isso aí é porque o processo, não sei se ele foi escaneado, por isso que está constando isso. Não sei, viu, Eduardo? Nunca tinha ouvido falar dessa expressão autos eliminados, não. Autos enviados para gestão documental, aí depois está assim, autos eliminados. Provavelmente ele deve ter sido escaneado, tá? E aí deve estar constando essa informação para poder dizer que o processo está escaneado. Alguns processos físicos, gente, têm sido escaneados, tá? Mas isso não é uma regra. Inclusive, a gente está com um processo no MPJ que está com um problema como esse. Na pandemia, gente... Aí, olha para você ver, eu coloquei no chat aí. Tô vendo aqui, autos eliminados. Enfim, não sei, eu posso procurar saber o que quer dizer isso, mas é porque assim, eu vou te falar que eu nunca vi. Nunca tinha visto isso, nunca vi. Eu vou te falar que eliminar de, assim, no palavreado que a gente conhece, de queimar o processo, de destruir o processo, eu acho muito difícil que seja isso, tá? Porque todos os processos, mesmo os mais antigos, eles ficam arquivados. Né? A gente não. O único processo que fica à disposição das partes e que depois ele pode ser destruído é o procedimento, por exemplo, de produção antecipada de prova. Porque ele é um procedimento que ele não dá ali não gera prevenção do juízo nem nada, e o processo ele fica à disposição da parte. Nesse caso, até pode acontecer aí uma eliminação propriamente dita. Mas, via de regra, os processos eles não são eliminados, queimados, destruídos, não. Eles ficam arquivados. A não ser... Até porque tem o processo de... Professora, tem um processo de desarquivamento, não tem? Você paga até tarifa, até taxa. Sim, a gente precisa de pagar uma taxa de desarquivamento e tudo. Igual eu tô falando igual eu tô pensando aqui, a não ser que seja um processo, por exemplo, que já foi escaneado. Mas mesmo assim, eu imagino que esse processo, enfim, eu não sei. Você imagina escanear tô chutando aqui. Mas é algo necessário, gente. Nessa pandemia tem sido mais necessário ainda. O que acontece? Os processos eletrônicos todos estão tendo tramitação normal.
Os processos físicos, não. Eles estão todos parados. E aí eu tô com um caso desse no NPJ. A gente tem um procedimento lá de inventário, tá? Em um alvará. A nossa cliente está passando necessidade, tá? Para poder expedir já o formal de partilha com o dinheiro que ela tem para poder receber da mãe dela, ela e os irmãos. E como o processo é físico, a advogada do NPJ chegou a ligar para a vara, onde está tramitando o processo, e a servidora foi assim, sincerona com ela, falou assim, olha, o juiz não está vindo aqui, e o juiz não vai vir aqui, e ele não é obrigado a vir aqui, e o processo não vai ser movimentado. E aí? Ela falou assim, a gente queria escanear os processos físicos aqui há mais tempo, mas acabou que a gente não escaneou. E aí, eles ficam arquivados para sempre. Até onde sei, sim, Verônica. Porque digamos que isso também é uma falta de querer trabalhar um pouco, né? Porque aqui eu trabalho no TRT, não sei. e que lá é tudo físico. Sim, eu vou e a minha desembargadora tá recebendo tudo de casa. Ela tá, tipo não, assim... eu sei. Eu sei. Porque desembargador é tudo mais velho, né? E ela tá eu sei, assim, porque a minha orientadora do doutorado, ela é desembargadora e ela falou que ela nunca trabalhou tanto na vida dela. Não, minha desembargadora também. Ela tá ralando e ela manda mensagem todo dia pra gente, fala, pode trazer aqui em casa. Lá no TRE tá normal. Ainda bem que ele ainda não é casa e manda entregar, tá desse jeito. Só e aí, assim, eu vou fazer uma, né? A maioria dos juízes é do grupo de risco. Se a gente for pensar, uma grande parte é mais velha e é do grupo de risco. Então, assim, gente, eles não vão. E não escaneou o processo, enfim. É isso. Eu vou encerrar, porque a gente está no último minuto. Vou mandar o link da próxima, tá? Beijo. Não foge.